A história que nós vamos ver hoje é a história de 3 amigos que eles foram fiéis ao Senhor. Vocês estão curiosos para saber que história que a gente vai falar hoje? Sim! Sim! Então vamos lá, vou apresentar eles para vocês. Esse aqui é o Sadraque, esse é o Mesaque e o nome desse é Abednego. Eles eram amigos de Daniel. Um certo dia, o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, fez um decreto. Ele fez uma estátua bem alta, bem grande, e ele fez um decreto que quando ele desse o sinal, todos os povos tinham que adorar a estátua de ouro que ele tinha erguido. Só que quando chegou no dia do decreto, o que aconteceu no dia do decreto? Quando o rei deu o sinal, todas as pessoas se prostraram diante da estátua para adorar. Só que os soldados observaram que 3 não se prostraram e foi enredar para o rei. Por quê? Que tinham 3 homens judeus que não tinham se feito caso do que o rei tinha decretado. Daí o rei tinha falado também que quem não se prostrasse diante da estátua ia ser lançado na fornalha de fogo. Olha só, gente, na fornalha de fogo. Então o rei ficou furioso. E vou lá ver por que esses homens judeus não quiseram se prostrar diante da estátua. E aí questionaram. E eles 3, pelo fato de ser fiéis ao Senhor que eles serviam, eles negaram que não iam se prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor. Eles falaram assim: se o nosso rei, se o nosso Deus quer livrar-nos das tuas mãos, ó rei, ele nos livrará do fogo ardente. Se não, fica sabendo que não nos prostraremos e não adoraremos aos teus deuses. Olha a ousadia dos 3 amigos de Daniel de falar isso para o rei. O rei ficou muito furioso mesmo. E aí mandou os soldados acender a fornalha de fogo 7 vezes intensificada para colocar eles dentro da fornalha de fogo. Acenda uma fornalha 7 vezes intensificada e mande os 3 para a fornalha de fogo ardente. E aí os soldados foram acender a fornalha. Foram acender a fornalha de fogo. Acenderam a fornalha 7 vezes intensificada. Gente, será que os amigos de Daniel ficaram temerosos porque tomaram essa decisão? Mas eles estavam confiantes, muito confiantes. E acenderam fogo. O fogo e a fornalha começou a acender, a ficar quente, quente, quente. Senhor Jesus, como é que pode um negócio desse? Oh, Senhor Jesus! Então o rei mandou os 3 entrar para a fornalha de fogo. Então os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram colocados na fornalha de fogo e foi fechado a porta. Fechem a porta. Deixem eles 3 aí dentro. Então, depois de um determinado tempo, o rei foi de volta lá na fornalha, junto com os guardas, e pediu para o guarda abrir a porta da fornalha, para ver como é que estavam os 3 amigos de Daniel lá dentro. Na hora que abriram a porta, o rei falou assim: não tinha sido colocado 3 dentro da fornalha? Daí os soldados: sim, rei.
os três amigos de Daniel. E o rei falou assim: que estranho, eu estou vendo 4. Tem uma quarta pessoa passeando entre eles lá dentro da fornalha. E o seu rosto é semelhante ao filho dos deuses. Peço que tire-os daí. Tire os 3 amigos daí. Então o rei, depois que os 3 amigos de Daniel saíram da fornalha, o rei olhou e ficou maravilhado, porque o rei observou que nada de mal aconteceu a eles 3. Os cabelos da cabeça não tinham sido chamuscados e nem as roupas tinham sido queimadas. O rei ficou maravilhado, ficou sem explicação como é que isso pode ser possível. O que a gente pode observar? Que os 3 amigos de Daniel foram fiéis ao Senhor e que o Senhor os livrou. Do mesmo jeito acontece conosco. Quando nós oramos e nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor nos livra de todo o mal. Veja que livramento que o Senhor deu para eles na fornalha. Todos estão intactos. Então Deus é muito maravilhoso. E o rei ficou maravilhado ainda com aquilo. Que depois o rei fez um decreto falando que todo aquele que fosse desobediente ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fosse punido de morte. Então, depois de toda essa história, o rei colocou os 3 em uma situação muito vantajosa, né? Então, Deus é fiel. Depois, o Senhor que dá a recompensa para nós. Então, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego em toda a província da Babilônia. Então, o Senhor, ele é fiel e nós temos que ser fiéis ao Senhor. Amém!